Vamos lá, pessoal. Agora esse segundo item aqui nosso aqui, ó, arrastou para cá, ó, é o endividamento da empresa. Como é que funciona isso aqui? O endividamento da empresa, ele nada mais é, dentro do endividamento da empresa, a gente escolhe olhar isso aqui, ó. Liquidez corrente, tá? Essa liquidez corrente aqui é um dos detalhes que a gente acorda, olha para a dívida da empresa. Analisar o endividamento da empresa, a gente analisa a liquidez corrente da empresa. Que nada mais é do que o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, tá? Quando eu divido o meu ativo circulante pelo passivo circulante, eu tenho a minha liquidez corrente, o meu poder de capital para pagamento e etc. Então aí, por isso que eu coloquei esse exemplo simples aqui, ó. Se eu tenho o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, está 1 para 1, quer dizer que o meu poder de pagamento do meu passivo, das minhas dívidas, eu falo até dívidas a curto prazo, né? Não a longuíssimo prazo. A curto prazo, 1 mês, 2, 3, dívida até 6 meses. Se eu tenho um passivo circulante considerado um montante de 1, tamanho 1, uma unidade, é o total. E eu consigo gerar, e eu tenho o meu ativo circulante de 1, então ele está 1 para 1, né? Quer dizer, o meu ativo circulante está dando conta de pagar o meu passivo. Eu tenho 1 aqui positivo, para 1, eu consigo pagar os meus passivos circulantes, minhas dívidas, as contas, tudo que eu tenho para honrar, tudo que a empresa tem para honrar no curto prazo, tá? Então tá 1 para 1. 1 para 1 é a sobrevivência, né? O ideal, falando do endividamento, você teria que estar aqui no 2 para 1. Daqui para melhor, né? Seria isso aqui, essa hipótese 2 para 1 está dizendo rapidamente, o meu poder de pagamento está no ativo circulante. Eu tenho dois itens e eu tenho uma dívida que equivale a 1 item, mensal ou trimestral. Então, 2 paga 1, ainda sobra um poder, né? Ainda sobra 1 a mais para reinvestimento, para qualquer outra coisa. Então, quer dizer assim, as minhas dívidas, os meus passivos circulantes, ele é honrado e eu ainda sobra, isso aqui ainda sobra capital, ainda sobra geração de caixa, ainda sobra para qualquer outra eventualidade, para outro investimento, para crescimento da empresa e etc. Então, assim, eu nem estou negativo, né? Nem estou só conseguindo gerar o suficiente para pagar. O essencial, o bom que você analise é que o seu ativo circulante ele esteja maior do que o passivo circulante, simples. Então, quando ele está assim 2 para 1, é uma métrica muito boa para qualquer empresa, tá? E aí a gente vai ver, na verdade, quando você quer assim, tem empresas, né, obviamente, que trabalham com, tem estoque, né? Tem um estoque grande, tá? Então aí você quer fazer uma liquidez corrente mais, como é que eu posso dizer assim, mais ajustada, mais afunilada, você vai colocar o ativo circulante, você vai diminuir o estoque, você vai tirar a quantidade de estoque que a empresa tem, e daí, com esse restante, você vai dividir pelo passivo circulante. Se você quer fazer se você quer estreitar mais a empresa, para ter um afunilamento, ter um alvo mais fincado ainda, tá? Mas para a grande maioria das empresas, quando você analisa aqui o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, você já consegue entender a sua liquidez corrente e ver o endividamento.